Capítulo 6. O poder da humildade. Após a promessa de redenção, a história da humanidade passou a ser marcada por uma constante luta entre o orgulho, representado por Satanás, e a humildade, evidenciada no caráter de Cristo. Neste capítulo, exploraremos a maneira como a humildade é o antídoto contra o orgulho que deu origem à rebelião celestial, e como ela se manifesta como uma força transformadora e restauradora. Desde o início, Deus demonstrou que o caminho da verdadeira grandeza não está na exaltação própria, mas na disposição de servir e de se submeter à vontade divina. Essa verdade encontra sua expressão mais profunda na encarnação de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 8, descreve esse ato com palavras poderosas, o qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O contraste entre o orgulho de Lúcifer e a humildade de Cristo não poderia ser mais claro. Enquanto Lúcifer buscava exaltar-se acima de Deus, Cristo voluntariamente abriu mão de sua glória para salvar a humanidade. Esse ato de humildade não foi apenas um gesto de abnegação, mas uma demonstração de poder. Ele revelou que a verdadeira força está em colocar os outros acima de si mesmo e em submeter-se à vontade do Pai. O poder da humildade também é evidenciado nas histórias daqueles que escolheram seguir o exemplo de Cristo. Moisés, por exemplo, foi descrito como o homem mais humilde da terra. Números capítulo 12, versículo 3. Apesar de sua posição como líder de Israel, ele frequentemente colocava os interesses do povo acima dos seus e buscava a direção de Deus em todas as decisões. Sua humildade permitiu que Deus operasse grandes milagres através dele, libertando o povo da escravidão no Egito e guiando-os pelo deserto. Outro exemplo é Davi, que mesmo sendo ungido como rei, esperou pacientemente pelo tempo de Deus para assumir o trono. Está gostando? Deixe seu like e compartilhe, para que mais pessoas vejam essa história. Nos anos em que foi perseguido por Saul, ele recusou-se a levantar a mão contra o ungido do Senhor, demonstrando uma humildade e submissão extraordinárias. Sua confiança em Deus e sua disposição de colocar a vontade divina acima de seus próprios desejos fizeram dele um homem segundo o coração de Deus. O poder transformador da humildade também é evidente nos ensinamentos de Jesus. Em Mateus, capítulo 5, versículo 5, ele declara: "Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra." Essa promessa contradiz a lógica humana, que muitas vezes associa poder à força e à assertividade. No entanto, o reino de Deus opera sob princípios diferentes. Os mansos e humildes não apenas encontram favor diante de Deus, mas também possuem uma influência duradoura sobre o mundo. A humildade, no entanto, não é uma fraqueza. É, na verdade, uma escolha ativa de reconhecer a soberania de Deus e a dependência dele. Essa atitude abre caminho para a graça divina, como afirmado em Tiago capítulo 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É através dessa graça que somos capacitados a viver de maneira que honra a Deus e beneficia os outros. No contexto da guerra espiritual, a humildade é uma arma poderosa contra as estratégias de Satanás. Ele busca encher nossos corações de orgulho e independência, levando-nos a acreditar que podemos viver sem Deus. No entanto, quando escolhemos a humildade, resistimos às suas mentiras e permitimos que Deus opere em nossas vidas. Essa submissão nos coloca sob a proteção divina e nos capacita a enfrentar qualquer desafio.
Um dos momentos mais significativos que ilustram o poder da humildade é encontrado no jardim do Getsêmani. Na noite em que foi traído, Jesus orou ao Pai dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus capítulo 26, versículo 39. Essa oração revela a luta interna que Jesus enfrentou, mas também sua completa submissão à vontade de Deus. Ao escolher a humildade, ele não apenas venceu o poder do pecado, mas também abriu o caminho para a salvação de toda a humanidade. A transição para o próximo capítulo nos leva a refletir sobre como a humildade pode ser vivida em nosso dia a dia. Que escolhas práticas podemos fazer para seguir o exemplo de Cristo? Como podemos resistir ao orgulho que tantas vezes nos tenta? Essas questões nos preparam para explorar o impacto da humildade na vida dos crentes e na missão de levar a mensagem do Evangelho ao mundo. E aí, o que você achou dessa história? Deixa aqui nos comentários sua opinião. Quero muito saber. E se esse conteúdo tocou seu coração, já deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Mas não. Para por aqui. Se você quer continuar acompanhando histórias inspiradoras e mensagens que edificam a sua fé, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E se conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilha esse vídeo. Juntos podemos levar essa palavra a mais pessoas. Que Deus te abençoe. No próximo episódio. Capítulo final.